Fez para ele, não fez para mim. Somente eu pago o pato. Olha eu aqui de novo, passando pelos mesmos problemas. Chega. Ah, que vida. Que falta de sorte. Meu Deus, não estou suportando mais. É sobre isso que eu quero falar com você na nossa escola bíblica dominical, na nossa pré-aula. Eu quero convidar você para juntos estudarmos sobre o perigo da murmuração. Pois é, muitas vezes somos pegos murmurando, reclamando, soltando aqueles murmúrios. E olha, vamos ver o que é que a palavra de Deus diz sobre este pecado. Pois é, murmurar é pecado e a gente vai ver isso na nossa pré-aula de hoje. Vem comigo e vamos juntos aprender mais da poderosa palavra de Deus. A você, querido irmão, que está comigo aqui no nosso canal AD Ministério Verdade e Vida, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações, compartilha, deixe também o seu comentário. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, participe conosco. É com muita alegria que queremos compartilhar com você a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo ao nosso canal AD Ministério Verdade e Vida. Queridos irmãos, a nossa lição de hoje fala sobre o perigo da murmuração. E eu quero, nesta oportunidade, chamar a sua atenção para nós meditarmos no texto da Palavra de Deus, que está, tá bom, em Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 1 ao verso de número 7, e depois em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e versículo de número 11, ok? Esses serão nossos textos da leitura bíblica em classe de hoje, que nós estaremos assim meditando, e iremos falar então sobre o perigo da murmuração. Lição de número 7, lição de adulto da CPAD, e é juntos que iremos assim aprender mais da palavra de Deus, dessa temática. Eu quero convidar você para participar aqui conosco com muita alegria, tá bom, queridos? O nosso textuário, antes da gente fazer aqui a leitura bíblica em classe, eu quero chamar a sua atenção para o nosso textuário, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Nosso textuário está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Esse texto, inclusive, faz parte da nossa leitura bíblica. É um texto que vai nos mostrar como Israel se perdeu no caminho exatamente por causa da murmuração. E a gente vai ver que por causa da murmuração, Israel perdeu a promessa, perdeu a entrada na terra prometida. Veja como a murmuração ela é extremamente prejudicial à nossa fé, à nossa trajetória e à nossa caminhada com Cristo. Nessa jornada com o Senhor, nós não podemos trilhar murmurando, ok? Então, a nossa verdade prática mostra que alguns, porque murmuraram, foram destruídos. Já o nosso texto áureo diz assim, o nosso texto áureo, né, acabamos de mencionar, agora a verdade prática diz assim: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual e acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Olha, queridos, o que a palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios 10, 10, e olha o que a nossa verdade prática nos revela. Eu gostaria de chamar aqui a sua atenção para algumas observações, né? Vamos fazer assim algumas observações aqui na nossa verdade prática. Olha o que diz, queridos. A prática da murmuração, primeiro, olha a primeira coisa que aquele que vive murmurando acontece em sua vida. Primeiro, enfraquece a sua vida espiritual. Não tem como nós termos uma vida espiritual diante de Deus forte se nós trilharmos o caminho da murmuração. Então, queridos, a prática da murmuração vai te matar espiritualmente, vai te tirar do céu,
vai te tirar da jornada, vai te fazer desviar do percurso. Então, muito cuidado com a prática da murmuração. Em segundo lugar, a murmuração, ela acaba com a comunhão da igreja. E a gente vai ver isso no corpo da nossa lição. A murmuração, ela vai levar a divisões, dissensões, brigas, desentendimento, a calúnia, a injúria. As obras da carne são despertadas a partir desta obra chamada murmuração. Outra coisa que a prática da murmuração faz, olha o que ela faz, nos impede de desfrutar as promessas de Deus. Irmãos, quem murmura não vive as promessas de Deus. Quem murmura perde o privilégio de ver o cumprimento da promessa, de entrar na terra prometida, como aconteceu com Israel. Você tem promessa? Não murmure, porque a tua murmuração pode te tirar da promessa, pode te levar a perder a bênção da promessa. Então, queridos, não murmurem, ok? Então, veja que a prática da murmuração pode nos levar a essas três coisas que a gente vai desenvolver aqui no corpo da nossa lição. Enfraquece a vida espiritual, leva à dissensão na igreja local e também vai nos impedir de desfrutar as promessas de Deus, ok? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe? A nossa leitura bíblica em classe, que está em Êxodo, capítulo de número 16, do verso 1 até o verso de número 7, e depois 1 Coríntios 10, 10 e 11. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe? Já pegou a sua lição? Já pegou a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, irmãos. Pega a sua Bíblia, é muito importante você estar de posse da sua Bíblia para juntos meditarmos na poderosa palavra do Senhor, tá bom? Diz assim, queridos, a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 16, versículo 1. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome e toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Agora veja o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 10 e versículo 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os filhos, o fim dos séculos. Então, queridos, aqui nós temos na nossa leitura dois textos que vai nos ajudar a desenvolver a nossa lição de hoje, falando sobre essa temática da murmuração. Obviamente que esses textos aqui são apenas textos preliminares que vai nos ajudar a entender, mas a verdade é que existem muitos outros textos
E há em Israel muitos textos que falam sobre, no textos, né, sobre a história de Israel, que fala sobre a murmuração deste povo. Mas a gente vai se ater apenas a alguns textos que são de suma importância para nós desenvolvermos a nossa temática, ok? Então vamos aqui avançando para a nossa temática de hoje. No nosso primeiro ponto, nós iremos trabalhar sobre a murmuração na Bíblia. Então, nós iremos trabalhar na lição de hoje, irmãos, a verdade, né, sobre as ações maléficas que podem produzir na vida do cristão a prática da murmuração. Então, nós olharemos isso em pelo menos 3 aspectos, justamente olhando para a murmuração na Bíblia, depois olhando para a murmuração impede a primeira geração entrar na terra prometida, e por fim nós falaremos sobre a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Então nós vamos caminhar por esses 3 viés, iremos aqui nos abastecer de textos que vai mostrar o perigo destruidor e maléfico da murmuração. Então, em primeiro lugar, a murmuração na Bíblia. O nosso autor vai começar trabalhando a definição da palavra murmuração, ok? Então vamos começar acompanhando aqui o nosso autor, falando sobre o que é murmurar. Existem várias palavras que vai trazer, né, os verbos e os substantivos para a palavra murmurar, como por exemplo, eu coloquei inclusive aqui, né, para nós atentarmos, que a palavra Haganum. A palavra Haganum, ela é uma palavra hebraica para expressar o significado, ou que traduz melhor o significado da palavra murmuração, e a palavra Haganum, ela significa exatamente reclamar, murmurar. Esta palavra vai aparecer em vários textos, mas há outras também que aparecem, como a nossa lição vai mencionar, liun, também, ou liun, é também outra palavra que vai aparecer para resmungar, reclamar, murmurar, entre outras palavras, substantivos que também aparecem com sentido de pensamento, conspiração, murmúrio baixo, falar em um tom mais baixo, ou resmungar, queixar-se, dizer algo contra alguém ou contra algo, ou falar de alguma coisa em um tom baixo. Esse tom baixo não é um tom de suavidade, mas aquele tom de queixa, sabe? De insatisfação. Então, nós temos aí essa palavra para significar, ou essa palavra que vai trazer para nós o significado melhor, né? A etimologia aí da palavra murmurar. Já no nosso texto grego, nós temos uma outra palavra, mas que traz o mesmo sentido. Ou seja, no texto grego, a palavra murmurar também pode ser traduzida por resmungar, queixar-se, dizer algo contra alguém ou contra algo também em um tom baixo. Então, nós temos aqui a definição da palavra murmurar. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Que dentro, né, ou a partir desse texto, nós compreendemos que o murmurador, ele tem um espírito, né, de descontentamento. O murmurador é aquela pessoa descontente, insatisfeita, que faz reclamações em um tom baixo, em um tom meio tipo, não quero tanto que ele escute, não quero tanto que ele ouça, mas estou insatisfeito, às vezes por uma expressão, às vezes por um gesto, às vezes por uma expressão facial. A pessoa demonstra aquela insatisfação, aquele comentário baixo que você tem que redobrar a atenção para ouvir, sabe? Mas que você percebeu que foi uma palavra também de descontentamento. Então, a murmuração, de acordo com a Bíblia, se trata de um descontentamento, se trata de ira, de uma queixa, de uma oposição. E veja que o murmurador, ele é tão dado a essa prática que nem mesmo Deus escapa da sua murmuração. Nem mesmo o Senhor escapa da sua murmuração. E a gente vai ver isso aqui em alguns textos que mostram a murmuração contra Jesus, a murmuração contra Deus. E por que não dizer, quando nós murmuramos contra alguém que Deus constituiu para ser nosso líder, nós estamos também, de uma certa forma, indiretamente,
murmurando contra o próprio Senhor. Nós estamos murmurando contra o próprio Deus. Então veja, irmãos, como é importante nós compreendermos, né, essa verdade, entendermos o que a palavra de Deus, ela nos diz a respeito da prática da murmuração, ok? Então aqui está a definição clara e objetiva da palavra murmuração para nós, para a nossa compreensão, ok? Avançando mais um pouco, nós vamos aqui para o nosso segundo subponto do primeiro ponto, que é, então, o comportamento dos murmuradores. O comportamento dos murmuradores. De acordo com, olha aqui que interessante, irmãos, de acordo com a Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas. E a gente vê isso, irmãos, em Êxodo capítulo 16, que é o nosso texto da leitura de hoje. Eu quero chamar, inclusive, a sua atenção para nós olharmos e atentarmos para o que está se passando em Êxodo capítulo de número 16, porque isso vai nos ajudar muito na compreensão, tá bom, do nosso primeiro ponto e no subponto 2. O que é que está acontecendo, irmãos? Israel acaba de sair do Egito. Deus, de uma forma milagrosa, os tirou de lá com mão forte. Através de um grande milagre, né, Deus os tira e faz o povo passar ao Mar Vermelho a pés enxuto. E agora este povo está em um deserto. Conforme o capítulo 16, versículo 1, eles partiram de Elim e ali estava toda a congregação dos filhos de Israel, que veio até o deserto de Sim, que está ali entre Elim e o Sinai. E aos 15 dias do segundo mês, quando eles saíram da terra do Egito. Então, recentemente, eles haviam saído da terra do Egito. O versículo 2 do capítulo 16 diz que toda a congregação, escute isso, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Queridos, o deserto não é local para nós habitarmos. Deus não nos preparou para habitarmos no deserto. Assim como Deus não preparou Adão e Eva para colocá-los em um deserto, Deus os colocou num jardim. Então, deserto é consequência dos nossos erros, das nossas falhas, e deserto é lugar de passagem, não local de habitação. Então, infelizmente, Israel, quando esteve no deserto, ao invés de passar pelo deserto, eles vão murmurar no deserto, o que os faz se demorar mais no deserto. Então veja, queridos, que toda a congregação, eles vão murmurar contra Moisés. E o que é que eles vão dizer? Olha o verso 3. Disseram, pois, os filhos de Israel. Olha o que eles vão dizer. Quem nos dera, olha a reclamação, olha o murmúrio, olha aqui a queixa. Quem me dera, quem nos dera, tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Se o Senhor ia nos matar, olha o que eles estão dizendo. Se o Senhor ia nos matar, por que não nos matou lá na terra do Egito? Foi nos trazer para o deserto, para nos matar no deserto. Irmãos, essa não era a promessa de Deus para eles. Em nenhum momento Deus disse que os levaria para o deserto para matá-los no deserto. Mas esta foi a interpretação do povo. Um Deus que está nos levando para o deserto porque quer nos matar. E olha que interessante, eles continuam. Ele diz assim, nós estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. O povo estava reclamando de Deus por comida. Irmãos, dizendo que Deus trouxe eles ali para o deserto porque Deus queria o matar ali. E eles estavam dizendo que no Egito eles comiam melhor. Olha o que eles estão falando para Deus, irmãos. Eles estão alegando que no Egito eles comiam a se fartar. Só que no Egito eles eram escravos, irmãos. Aqui eles estão exagerando de que o Egito era bom, porque tem crente que é assim, ele saiu do Egito, passa uma prova como cristão e fica desejando voltar para o Egito.
fica desejando voltar para a velha vida. Alguns até dizem, quando eu não era crente, quando eu não servia a Jesus. Meu irmão, essa tua vida já passou, o velho homem já foi sepultado, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não pode mais viver no passado, remoendo o passado. Tem crente, irmãos, que não larga o passado. Qualquer prova, qualquer luta, fica voltando ao passado. E então, olha o que Deus vai dizer no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que farei chover pão do céu. Irmãos, isso aqui é misericórdia de Deus. Isso aqui é misericórdia de Deus. Então aqui no capítulo 16 a gente tem a murmuração do povo. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre a misericórdia de Deus para com os murmuradores e também como a prática contínua da murmuração leva a Deus à ira, irmãos. Então veja que no capítulo de número 16 nós temos aqui a murmuração dos israelitas contra Moisés, que também é uma murmuração contra Deus, porque Deus foi quem elegeu Moisés como líder de Israel. Então nós temos aqui a murmuração dos israelitas nos dias de Moisés. Não é diferente também nos dias de Jesus, não é diferente. Veja comigo, por favor, um texto muito importante da nossa lição sobre a murmuração nos dias de Jesus. E a gente está aqui falando da murmuração na Bíblia, então já falamos aqui da murmuração nos dias de Moisés. Agora veja nos dias de Jesus, que o autor menciona o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. Olha o que diz, irmãos. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, os escribas e os fariseus, eles vão murmurar contra Jesus porque Jesus recebia pecadores. Meus irmãos, vamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus está em um determinado lugar e aí os publicanos, os pecadores, publicanos eram naquela época considerados pelos fariseus, pelos escribas, como homens pecadores, ou pior dos pecadores, ladrões, homens que trabalhavam contra o governo, contra o povo de Israel, porque trabalhava para Roma. Então, os publicanos eram extremamente desprezados. Os judeus, irmãos, ou os fariseus e os escribas, eles cortavam caminho para não se deparar ou não se ver com um publicano. Então, eles odiavam os publicanos. Mas a gente percebe que, e outra classe aqui, os pecadores, e a gente percebe aqui que os publicanos e os pecadores, eles se aproximaram de Jesus. Eles vieram até Jesus, e sabe o que é curioso aqui? É que esses publicanos, esses pecadores que se agradaram de Jesus, eles não foram até Jesus porque queriam milagres. Porque tem gente que se aproxima de Jesus porque quer milagres. Se aproxima de Jesus porque quer receber vitória, quer bênção, não é assim? Mas estes publicanos e pecadores, o texto nos informa que eles se aproximaram de Jesus porque... Por quê, irmãos? Porque eles queriam ouvir a palavra, irmãos. Eles se aproximaram de Jesus para ouvir Jesus. Eles queriam escutar Jesus pregando. Então é essa a razão pela qual eles se aproximam de Jesus. Só que aí tem também perto de Jesus os escribas e fariseus. Pecadores, publicanos, homens considerados os piores homens da sociedade, querendo ouvir Jesus. Mas aí os publicanos e pecadores, os escribas e fariseus, ao ver aquilo, desprezaram. Ao ver aquilo, murmuraram contra Jesus. Eles disseram, é inconcebível, irmãos. Eles estavam dizendo assim, é inconcebível que Jesus, que se diz o Filho de Deus, senta para comer com publicanos e pecadores. Irmão, sabe o que é que eu entendo quando escuto os publicanos e pecadores, quando eu escuto aqui os escribas e fariseus murmurando contra os publicanos e pecadores? Sabe o que é que eu entendo? Primeiro, irmãos, é que esses escribas e fariseus tinham uma falha, né, um aspecto muito errado, uma compreensão muito errada.
Primeiro, eles entendiam que eles não eram pecadores. Quando eles apontam os publicanos e os pecadores aqui, murmurando contra eles, reclamando porque Jesus os acolhe, eles estão dizendo que não são pecadores, que não erram, que não falham. E sabia que na maioria das vezes os murmuradores, eles partem de uma primícia que eles julgam não fazer, mas que na verdade eles fazem. Veja que esses murmuradores, eles estavam se julgando melhores. Eles estavam se julgando pessoas santas, pessoas justas, pessoas honestas. Eles estavam se julgando melhores do que os publicanos e pecadores. Irmãos, quantas vezes nós não sofremos críticas, reclamações, murmurações de pessoas que se acham tão santas, tão melhores do que nós, pessoas que se sentem não pecadoras, pessoas que se sentem impecáveis. Mas, irmãos, vejam que era um pensamento errado deles. Sabe por que eles estão criticando Jesus e murmurando contra Jesus? Em segundo lugar, irmãos, porque eles pensavam que pecado era somente aqueles pecados grosseiros. Eles pensavam que pecado era somente o fraude cometido pelo publicano. Eles pensavam que pecado era somente o adultério cometido por aquelas pessoas que se aproximavam de Jesus, ou o crime que aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus cometeram. Eles pensavam que pecados era somente isso. E erraram feio. Porque Jesus outrora vai tratar eles dizendo que eles eram a classe que se engasgavam com o mosquito, mas engoliam um camelo. Então, irmãos, tem muitas pessoas que são assim. Elas pensam que pecados é somente aquilo que aquele homem comete lá no bar da esquina. Eles pensam que pecado é somente aquilo que as pessoas cometem lá em um motel ou cometem nas escondidas. E se esquecem que pecado é também aquele olhar lascívio, que pecado é também defraudar alguém ou agir com injustiça. E se esquecem que pecado é também você tomar para si aquilo que não é seu. Se esquecem que falar dos outros sem qualquer motivo ou razão plausível é pecado. Julgar os outros quando nós temos uma trave em nossos olhos é pecado, irmãos. Mas eles achavam que pecados era somente se alguém caísse no ato do adultério. E Jesus deixou claro que quando nós olhamos para uma mulher e desejamos possuí-la em nosso coração, nós já adulteramos com ela, queridos. Então, o pecado é muito além da prática, tem a ver com a intenção e a motivação do nosso coração. Ok? Sabe por que eles estão murmurando contra Jesus? Em terceiro lugar, sabe por que eles estão fazendo isso? Deferindo, então, essas críticas a Jesus? Porque, irmãos, eles colocavam todos no mesmo pacote. Eles pensavam que todas as pessoas que não fossem da seita farisaica, que não fossem escriba, eles pensavam que todas as pessoas que fossem publicanos, todas eram pecadoras. Eram ladrões, fraudulentos. Eles rotulavam toda uma classe em detrimento de alguns. Nem todas as pessoas, irmãos, nem todas as pessoas que fazem parte de uma determinada classe, quer dizer que elas são bandidas, pecadoras, ladrões, criminosos. Não significa dizer isso. Nós temos uma agilidade muito grande de querer rotular as pessoas por causa de uma determinada classe que elas fazem parte. Quantas vezes você não já ouviu as pessoas dizendo, todo pastor é ladrão. Mas por que eles estão dizendo isso? Porque eles conhecem um ou outro pastor que é ladrão, mas ele jogou todos os pastores no mesmo
saco, né? Jogou todos no mesmo pacote. Então veja, irmãos, que isso é injusto. Eu não posso chegar aqui e dizer, porque um advogado agiu mal para comigo, dizer todos os advogados não prestam. Não, aquele advogado não presta, ok? Há pastores, ditos pastores, que não prestam. Mas não posso rotular todos. Haviam publicanos que eram ladrões? Sim. Haviam publicanos que eram justos? Sim. Mas vejam que eles rotulavam as pessoas. Eles condenavam toda uma classe. Não faz parte do meu grupo, é pecador. Você conhece pessoas que são assim? Não faz parte da minha igreja? Não é crente. Não faz parte da minha denominação? Ainda não é salvo, é primo, é conhecido. Mas não considera, rotulam as outras pessoas. Mas vejam que esse foi um erro dos publicanos, foi um erro dos escribas e fariseus. Outra questão que eles estão dizendo aqui ao murmurar contra Jesus. Outra questão, olha aqui, em quarto lugar, irmãos, em quarto lugar, eles acusavam Jesus também de ser um pecador por se associar com pecadores e publicanos. Aqui é o perigo de você rotular alguém porque está associado, ou porque fala, ou porque dialoga com outra. Então isso é um perigo, irmãos. Você condenar alguém por associação com outro. Cuidado. Cuidado. É verdade que me diga com quem andas, que eu digo quem és. Mas o fato de eu ter no trabalho, na vizinhança, às vezes no meu hall de amigos, às vezes no meu aniversário, numa festa, ou ter na minha mesa alguém que é pecador, não me rotula de pecador. Jesus estava sentado com publicanos e pecadores, comendo e bebendo com eles. Mas isso não é motivo para nós rotularmos Jesus de pecador. E esses escribas e fariseus fizeram isso, eles rotularam Jesus de pecador. Eles estão murmurando contra Jesus porque Jesus sentou-se para comer com publicanos e pecadores. É um erro. E aqui Jesus conta três parábolas, que é tão incompreendida por muitos. Jesus vai contar três parábolas que têm o mesmo sentido, têm o mesmo propósito. Revelar que Jesus veio exatamente para publicanos e pecadores. Jesus veio para os desprezíveis, os rejeitados, os pecadores, aqueles que a gente não dá nada. Jesus veio por eles. Jesus veio para aqueles que estão perdidos. É isso que Jesus narra ou mostra para os escribas e fariseus ao contar a história, por exemplo, da ovelha perdida. Veja que Jesus conta a história da ovelha perdida. Ele diz, olha, no versículo de número 3, lhe propôs então uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus está dizendo, olha, o que eu estou fazendo aqui, sentando com publicanos e pecadores, é que eu estou indo em busca da ovelha perdida. Eu estou indo até encontrar, eles são meus alvos, minha vinda aqui foi por eles, eu vim salvar e buscar os que estão perdidos. E ele continua, achando, a põe nos seus ombros, cheio de júbilo, indo para sua casa, reúne os amigos e vizinhos e diz-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha que estava perdida. Meu Deus, irmãos, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, isso aqui é muito forte. Nós geralmente interpretamos essa parábola como o pastor que tem 100 ovelhas e deve ir em busca da ovelha perdida, não é assim? Devemos voltar a nossa atenção não apenas para as ovelhas que estão lá no curral, mas aquelas que foram perdidas. O pastor tem que buscar a ovelha perdida. Mas veja que, embora Jesus esteja mostrando esta verdade também, ele está nos mostrando que os 99 que ficaram eram aqueles que se consideravam justos, os escribas, os fariseus, os santarrãos, os que se sentiam salvos, os empoderados, aqueles que se sentiam melhores, aqueles que se sentiam impecáveis. São os 99 que se consideram justos. E Jesus está dando uma tapa sem mão aqui, irmãos, mostrando para os escribas e fariseus
mostrando para eles, em primeiro lugar, que os habitantes do céu se alegram com a conversão de um pecador, aleluia, enquanto eles, ao invés de se alegrarem com a conversão de um pecador, estão murmurando. Jesus aqui está dizendo para eles que eles são aqueles 99. Ele é aquele filho que ficou em casa, que não se alegra com a volta do filho que estava perdido. Ele é aquele que não saiu do curral, mas está perdido dentro da igreja. Então Jesus está dizendo, olha, vocês, diferente da onde eu vim, lá, os habitantes de lá se alegram quando um pecador se arrepende. Mas vocês reclamam, vocês murmuram. Meus irmãos, que lição Jesus está nos ensinando aqui? Quer ver outra coisa que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Os anjos de Deus sentem maior júbilo quando um pecador se converte do que aqueles 99 que se consideram justos, que se consideram melhores. Então vejam, há júbilo no céu, não por aqueles que se acham justos, mas há júbilo no céu por aqueles que se convertem, por aqueles que se arrependem. Então Jesus repreende aqui o comportamento dos murmuradores. Um outro texto que mostra o comportamento dos murmuradores, irmãos, está lá em Atos capítulo 6. A igreja havia crescido, havia dentro da igreja judeus natos e judeus que nasceram em territórios estrangeiros, chamados de helenistas, e ali houve uma falha na distribuição da ajuda diária aos irmãos necessitados, em especial às viúvas, cujos judeus estavam atendendo de preferência os judeus natos, aqueles que nasceram nas terras de Israel. Enquanto aqueles judeus que eram helenistas, que nasceram fora das regiões de Israel ou em outros países, mas eram judeus, estavam sendo desprezados. Então houve uma murmuração contra os apóstolos por causa da distribuição diária. E que bom, irmãos, que esta murmuração chegou logo aos ouvidos dos apóstolos. Foram trazidas aos pés dos apóstolos. E você vai ver em Atos 6 que eles tomam medidas para corrigir essa murmuração. Eles escolhem diáconos que se ocupem dessas tarefas, pois os apóstolos deveriam se dedicar à oração, à leitura da palavra, à pregação da palavra. Eles deveriam estar voltados e dedicados a esse ministério. Então veja que o comportamento dos murmuradores, primeiro, são inconvenientes. É um temperamento, irmãos, inquieto. E também é cheio de indiretas sarcásticas. Ou sarcásticas. Então veja, os murmuradores, irmãos, são cheios de indiretas sarcásticas. Eles reclamam, eles murmuram. O comportamento dos murmuradores é tão sério, irmãos, que chegou, conforme a gente viu aqui em Atos 6, a ameaçar a unidade da igreja primitiva. Veja, a murmuração chegou a ameaçar a unidade. Por quê? O pecado da murmuração não vem sozinho, ele sempre vem acompanhado de divisões, dissensões, enfraquecendo a comunhão da igreja, a vida espiritual da igreja, alterando negativamente a nossa saúde emocional, porque, irmãos, quem murmura não tem saúde emocional, é tóxico. Quem murmura não tem saúde emocional e, consequentemente, não tem saúde física por causa da murmuração. Em terceiro lugar, irmãos, o crente murmurador. Parece uma contradição, né? Crente murmurador, ou é crente ou é murmurador? Mas existe, irmãos, a possibilidade de um crente sincero e verdadeiro murmurar. Mas esse crente não pode murmurar como uma prática natural, ele pode pecar por isso, né? Ele pode pecar, como qualquer crente está sujeito a qualquer outro pecado, ele está sujeito ao pecado da murmuração, mas não pode fazer da murmuração um pecado natural, não é assim? Uma prática natural, algo que possa ser feito constantemente, não pode. O pecado da murmuração na vida do crente tem que ser um acidente, certo? É um acidente de percurso. Então veja, quem se diz salvo em Cristo, mas preserva, então, um espírito murmurador, ou fica murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo, esta pessoa, irmãos,
ela vai perdendo a graça do Espírito Santo na sua vida. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar à prática do pecado da murmuração. Nesse sentido, irmãos, estão presentes a indisciplina e o descuido da vida espiritual, de tal forma que o crente deixa de ter as virtudes do Espírito, que está lá em Gálatas 5, e passa a ter as obras da carne, que também está relatado em Gálatas capítulo 5. Então, quando um crente se torna um murmurador, ele começa a se tornar, presta atenção nisso, é pesado o que eu vou dizer, mas o crente que vai praticando a murmuração como algo natural e daqui a pouco ele é um reclamador, um murmurador diário, ele está se transformando em instrumento maligno. Escute isso. Ele está se transformando em um instrumento maligno contra a obra de Cristo, permitindo então que o diabo venha dominá-lo, governá-lo. Então, assim, irmãos, não é possível o crente murmurador ser um crente alegre, bondoso, justo, agradável, santo, porque este murmurador tem a alma doente, que consequentemente vai levar à morte espiritual. Ok, queridos? Tranquilos até aqui? Compreendeu aqui? Eu acho que esse primeiro ponto é um dos pontos mais importantes aqui, para que a gente possa entender bem, né, a prática da murmuração na Bíblia. E agora a gente vai para o nosso segundo ponto, falando sobre a murmuração, tá certo? O impedimento da primeira geração a terra prometida. A murmuração, o impedimento da primeira geração à terra prometida, ok? Então, queridos, aqui nós temos a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Então, veja, nosso segundo subponto, a murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida, vai nos trazer a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. O que é que o autor está nos mostrando aqui, queridos? Que Moisés, Arão foram homens separados pelo Senhor. Foi Deus quem os escolheu para liderar a nação de Israel. Então, quando nós vemos esta prática da murmuração contra os líderes, você vê que eles estão indo contra a autoridade que Deus constituiu. Foi Deus que levantou Arão, foi Deus que levantou Moisés, e murmurar contra eles é estar murmurando contra a liderança do Senhor. Então veja, após Israel experimentar, irmãos, grandes feitos, grandes milagres da providência de Deus, você vai perceber que eles vão agora entrar por um caminho da murmuração. Veja o que acontece em todo o livro do Êxodo, do capítulo 1, irmãos, até o capítulo 13, 14, o 15, que é o cântico deles. Você vê como Deus agiu de forma tão especial para com eles. Mas agora, no capítulo 16, tão breve, tão curto, por que não dizer já no capítulo 14? Antes dali deles entrarem ou atravessarem o Mar Vermelho, já estão murmurando, irmãos. E a murmuração revela a nossa incredulidade. Ninguém murmura contra os líderes de Deus e Deus se não tiver uma vida incrédula, falta de fé, falta de confiança. Então veja, irmãos, há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Ou seja, a crítica aos líderes, a reclamação aos líderes mostra a nossa falta de fé e a nossa escolha a viver uma vida de murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, né? A pessoa passa a ser uma pessoa impaciente, ingrata, cheia de desrespeito à própria liderança bíblica, aquela que Deus escolheu e separou para liderar. Você vê isso, por exemplo, inclusive nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, quando Paulo ele vai instruir, abra sua Bíblia aí, por favor, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 12. Vamos ler esse texto, irmãos? É muito importante a gente folhear a nossa Bíblia
e olhar aqui para algumas passagens bíblicas que vai nos mostrar, nos clarear, nos esclarecer melhor o assunto. Olha o que diz. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam, e os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Irmãos, aqui Paulo está dando uma recomendação de que os irmãos, a igreja, irmãos, eles precisam rogar, orar pelos seus líderes. Devemos acatá-los, irmãos, com apreço. Principalmente, devemos tratar com grande apreço aqueles líderes que trabalham, que soam a camisa pelo bem-estar da igreja. São líderes que trabalham, que ademoestam, que presidem, que lideram, que estão lá se desgastando, abrindo mão muitas vezes dos seus prazeres, da sua família muitas vezes, porque são horas que poderiam ser gastas com a família, e ele está lá investindo na vida espiritual da igreja. E muitas vezes há uma falta de compreensão, de desrespeito, de cuidado. E ele vai dizer assim: tenhais com amor em máxima consideração. Tenha máxima consideração, irmãos, pelos seus líderes. Amem, abracem, orem por eles, trabalhem com eles, façam a obra de Deus com eles. Não desrespeitem a sua liderança. Quando é que você desrespeita a sua liderança? Quando você não tem comunicação, você falta, não avisa, você não tem diálogo, você não honra seus compromissos, você não é uma pessoa que assume a palavra que deu, não tem palavra, é desonesto, fala mal dos seus líderes, não dar a mão, mas é ágil em criticar. Irmãos, tudo isso é uma falta de respeito para com a sua liderança. E veja que o nosso autor, ele caminha aqui ainda citando Hebreus capítulo de número 13, versículo 17. Esse texto, inclusive, fala que nós devemos obedecer os nossos guias. Em outras versões, obedecer os nossos pastores, a nossa liderança, irmãos. É um mandamento do Senhor, a igreja, nós, membros do corpo de Cristo, obedecemos nossos líderes, que Deus separou para liderar, para nos apacentar. Então, nós devemos ter esse cuidado de estar obedecendo aos nossos líderes, porque a Bíblia diz que eles hão de prestar contas, irmãos, pelas nossas vidas. Então, nós devemos honrá-los, devemos respeitá-los. E veja que o autor pontua ainda que a murmuração, ela não é somente contra os líderes. Essa murmuração, ela é também contra Deus. Foi Deus quem escolheu a liderança, foi Deus quem elegeu as autoridades. Quando você murmura contra a liderança, você está murmurando também contra Deus, que os elegeu. Então veja, o Senhor, ele vai responder à murmuração de uma forma graciosa. Você vê em Êxodo capítulo 16, versículo 4, o povo reclamando por falta de pão, por falta de carne, e Deus prometendo dar para eles o maná, dar para eles cordonizes, para eles se alimentarem. Então veja que Deus respondeu, à oração de Moisés, ao clamor de Moisés, em resposta à sua oração por causa da murmuração do povo. Deus respondeu de forma graciosa, mas é importante lembrar que nem sempre os murmuradores tiveram de Deus uma resposta graciosa. A impenitência, a insistência na murmuração atrai a ira de Deus, irmão. Você pode ver isso, inclusive, em Números. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Números 11. Vamos ver aí Números 11. Olha que texto interessante, irmão, sobre a insistência, dos israelitas em murmurar e como isso provocou a ira de Deus, a ira do Criador. Olha o que diz: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhes a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Irmãos, a murmuração, ela atrai a ira de Deus. O povo se queixou contra o Senhor e Deus acendeu a sua ira e queimou as extremidades. Significa dizer que Deus desceu com um castigo, com um juízo, possivelmente
matando ali alguns israelitas por causa da sua queixa, punindo alguns israelitas por causa da sua queixa. E você vê então que tudo isso foi provocado, Deus acendeu o seu fogo, de tal forma que foi preciso Moisés orar intercedendo pelo povo para que Deus fizesse cessar o fogo por causa da rebeldia do povo, irmãos. Por causa da murmuração do povo. Por isso que é perigoso murmurar. Não é saudável murmurar. Adoece a alma, adoece o espírito, adoece a nossa vida física. A palavra de Deus diz, irmãos, quem endureceu o seu coração contra Deus e teve paz. Lá em Jó, capítulo 9, versículo 4. Pode, porventura, alguém endurecer o coração para Deus, fechar a cara para Deus, murmurar contra Deus, reclamar de Deus e ter paz, irmãos? Claro que não. É por isso que é perigoso você murmurar. À luz desse texto, nós podemos então dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna tão perigosa, irmãos, porque vai revelar a nossa falta de fé, vai revelar a nossa capacidade de enxergar as boas ações de Deus, nos leva então a focar naquilo que não temos e reclamar por aquilo que nos faltam. Então essa é a atitude de quem murmura, de quem reclama, irmãos. Por consequente, a murmuração vai nos cegar diante de Deus. Nós não lembramos das grandes obras do Senhor, dos grandes feitos de Deus. Então, não é por acaso que Paulo vai dizer aos 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 e versículo 11, que muitos israelitas foram destruídos por causa da murmuração. Então, a murmuração é um problema sério. Tem gente que vive reclamando o tempo todo. Reclama quando tem muito, reclama. Quando tem pouco, reclama. Se está fazendo sol, reclama. Se está fazendo chuva, reclama. Se o pastor terminar faltando 5 para as 9, reclama porque terminou cedo hoje. Está sem mensagem. Se o pastor passar 5 minutos, aí reclama. Bom, o pastor não termina na hora. Mais 1 minuto eu vou embora. Aí se levanta e vai embora, reclama o tempo todo. Se o pastor exorta, reclama. Se o pastor não exorta, reclama. Porque é da natureza. É da natureza deste pecador, desse crente murmurador, que lhes falta o temor de Deus, que o maligno está dominando as suas ações, está governando seus lábios, sua mente. Está sempre a murmurar, a reclamar. É perigoso, irmãos. Quando o crente tem essa atitude de murmuração constante, toda hora está reclamando. Se tem muito, reclama. Se tem pouco, reclama. Então vigie o seu coração. É perigoso viver uma vida de murmuração. A murmuração impediu, irmãos, a primeira geração de israelitas a adentrar a terra prometida. Eles foram destruídos. Deus fez com que aqueles murmuradores que voltaram da terra prometida trazendo relatório para Moisés, dizendo que a terra era boa, mas não dava para entrar porque tinha gigantes, nós éramos uns gafanhotos diante dele e não dava, e reclamaram e queriam apedrejar Moisés e Arão. Não aceitaram de que Deus era poderoso para os fazer entrar na terra prometida. Este povo, irmãos, Deus os fez andar no deserto durante 40 anos, até que todos eles morressem no deserto, mas não entrassem na terra prometida. Então, ali estavam os murmuradores, rodando no deserto. Só quem entrou foi os filhos dele, mas eles não puderam entrar por causa da murmuração. O nosso último ponto, irmãos, da nossa lição, vai nos abordar sobre a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. A murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Aqui o autor ele faz um paralelo. Assim como os murmuradores não entraram na Canaã terrestre, aqueles que hoje vivem uma vida de murmuração, eles não podem entrar na Canaã celestial. Veja o fim dos israelitas. Caminharam durante 40 anos no deserto, morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Lembre-se, deserto é local
de passagem. Mas muitos têm murmurado e por causa disso têm morrido no deserto. Porque a murmuração os consome, a murmuração os destrói. Então percebemos, irmãos, que por causa da murmuração, aquela geração de israelitas não entraram na terra prometida. Eles foram mortos, sepultados no deserto, por causa da sua murmuração. O nosso segundo subponto, o terceiro ponto, diz o destino dos murmuradores. Irmãos, à luz do livro de Números, nós temos uma advertência de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, de que alguns israelitas não entraram na terra prometida, foram destruídos por causa da murmuração. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração, ele já se encontra morto espiritualmente, perdeu a comunhão com Deus, perdeu o relacionamento com o Senhor, não tem mais prazer nas coisas de Deus, não tem prazer na oração, reclama quando ora muito, reclama quando o pastor está pregando, reclama da leitura, reclama da liturgia do culto, porque ele só vive a reclamar, perdeu, irmãos, o fervor do Espírito Santo, perdeu a vida espiritual, perdeu a comunhão com o Senhor. Logo, o seu destino, irmãos, é a morte. Assim como o Antigo Testamento mostra que os israelitas não entraram na terra prometida, muitos deixarão de entrar na terra celestial por causa da murmuração, queridos. Muitos deixarão de entrar. Então, queridos, murmurar é algo perigoso para a nossa vida espiritual. Nos mata. A murmuração é um perigo ao longo da nossa jornada porque nos desvia da rota, nos tira do caminho, nos faz perder o alvo que é Cristo. Os males da murmuração. Irmãos, há muitos males que a murmuração pode provocar. Entre eles está, por exemplo, o desânimo espiritual. Está assim, de crente desanimado espiritualmente porque começaram murmurando, reclamando. E então estão desanimados. A murmuração é um dos pilares das contendas dentro da comunidade da igreja. É outro mal provocado através da murmuração, dissensões, rebeldias espirituais. Quantos estão se rebelando contra a sua liderança, se rebelando contra Deus, se insurgindo? Mostraram de fato, irmãos, que não são crentes, não têm o temor de Deus, não têm vida no altar. A murmuração, irmãos, provoca divisões ministeriais. Quantos ministérios não estão divididos, rachados, por causa de murmuração? Porque não se tem coragem de chegar para a liderança, irmãos, e conversar. Se algo estará acontecendo de errado no seu ministério, não hesite em procurar seu líder, conversar com ele. Você expor para ele que algo estará errado e mostrar para ele melhoras não é pecado, irmãos. Não é pecado. Pecado é você ficar pelos bastidores, com a língua ferina, criticando sua liderança, falando mal dos seus líderes, falando mal da sua denominação, falando mal da sua igreja. Se tem algo de errado, seja ousado, ore a Deus, jejum e converse com a sua liderança, mostre para ele que aquilo está errado, mostre para ele que aquilo está prejudicando a comunhão da igreja, mas não fique nos bastidores ligando para um, ligando para outro. Tem muitos que são assim, termina o culto, aí liga para o outro, tu viu o que aconteceu? Visse o que fulano disse, visse o que Bertrand disse, aquilo foi indireto, aquele pastor falou isso com a gente, foi com o nosso grupo. Porque está formando grupinho na igreja, isso é pecado, irmãos. Se você tem algo que percebeu que não é saudável na comunidade da igreja, procure a sua liderança, converse com ela, com amor, com sabedoria, com prudência, para que seja resolvida. Tem casos que não serão resolvidos? Tem casos que você vai procurar e você vai ser rechaçado? Tem casos assim, aí você vai tomar outras medidas. Mas não é saudável você ficar no meio da igreja, disseminando contenda, com a língua ferina, machucando um, machucando o outro, levando a igreja à divisão, à briga. Não é saudável, queridos. Amém, meus irmãos?
Por exemplo, irmãos, a murmuração também resulta em mentiras, calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita numa vida cuja boca está a murmurar constantemente, porque a murmuração é sinal de obras da carne e lhes falta o fruto do Espírito Santo. Amém, queridos? O pecado da murmuração, irmãos, nos leva a outros pecados, viu? Como a idolatria, a rebelião, adultério, blasfêmia. Então, um pecado pode desencadear vários outros pecados. Amém, meus irmãos? Chegamos ao finalzinho de mais uma lição para a glória de Deus. Chegamos ao final de mais uma Escola Bíblica Maranata. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue derramando da sua infinita graça sobre a sua vida, tá bom? Fica na paz e até a nossa próxima aula, permitindo Deus. No próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, nós temos encontro marcado, tá bom? Na nossa Escola Bíblica Maranata. Um abraço para você, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba agora a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. A paz do Senhor, crente. Que Deus te abençoe. Vem aí o Domingão Maranata. Não sai daí, continue ligado, porque Deus tem louvores, palavras para o teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero encerrar citando para você esta frase: o deserto é lugar só de passagem, mas a murmuração fazem muitos morrerem lá. É uma frase anônima, não sei o autor, mas que diz uma grande verdade. O deserto é um ambiente só de passagem. Não esteja residindo lá, porque quem reside no deserto é os murmuradores, que terminam morrendo no deserto. Que Deus te abençoe, que possamos seguir a nossa jornada cristã livres do pecado da murmuração. Que Deus continue derramando da sua graça sobre a sua vida. Muito obrigado por acompanhar mais uma aula da sua Escola Bíblica Dominical, mais uma pré-aula da sua escola, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou, compartilha, deixe seu like, deixe seu comentário também aqui na nossa aula. Amém? Se você chegou até aqui, diga amém. Coloca um amém aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço para você em nome de Jesus.